Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus, eu sou o Wilber e no estudo de hoje nós vamos falar de um movimento chamado Seeker Sensitive. É um movimento moderno no qual as igrejas evangélicas estão aderindo com um objetivo particular muito perigoso. Fica aqui comigo que o estudo hoje vai estar interessante. Seja muito bem-vindo. Se você é novo aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante. Chegamos a 75 mil inscritos e nós queremos chegar até 80 mil inscritos ainda nesses próximos 2 meses. Então, por favor, ajuda a gente a chegar nessa meta. E no estudo de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar de um movimento chamado Seeker Sensitive. E o que seria esse movimento? O que ele traz de perigoso para a igreja evangélica moderna, ok? Então, vamos começar dando um resumo do movimento, tá? O movimento Seeker Sensitive surgiu nos Estados Unidos na segunda metade do século XX e ele é uma resposta à percepção de que as igrejas tradicionais estavam se tornando irrelevantes, perdendo membros, ou seja, com a modernidade, as igrejas tradicionais, as igrejas mais sóbrias, estavam perdendo engajamento e esse movimento ele vem para tentar trazer novamente esse engajamento e dar uma oxigenada no público e a gente vai ver porque isso é muito, muito perigoso para o movimento evangélico e como isso afeta a igreja de forma negativa. Então, quais são as características principais desse movimento chamado Seeker Sensitive, tá? As características principais são características que são muito nocivas ao evangelho e à igreja de Cristo. Por exemplo, uma primeira característica é a lógica de mercado, ou seja, a igreja é vista como uma provedora de serviço e os visitantes como consumidor, como clientes, ok? Então você perde a lógica da graça e você passa para uma lógica de mercado. Você perde a lógica do indivíduo da pessoa e você olha aquele ser humano como um consumidor, como um cliente, e a igreja como uma grande empresa, uma prestadora de serviço. Percebe como isso é nocivo e como isso vai afastando dos princípios do evangelho? Segunda coisa, um ambiente não ameaçador. Dentro dessa cultura, busca-se eliminar qualquer barreira, tá? Qualquer barreira que possa causar desconforto ao visitante. Então, você está visitando uma igreja, então você vai ter um ambiente que vai evitar qualquer tipo de desconforto a você. E aí você pensa, nossa, isso é muito bom, porque eu não quero ir num ambiente de uma igreja para me sentir desconfortável. Mas isso afeta também temas teológicos complexos que serão evitados de falar, como também temas confrontadores, como, por exemplo, pecado, como, por exemplo, morte, como, por exemplo, confronto no qual o evangelho faz com a nossa natureza caída. Então, para não gerar esse desconforto, essas mensagens são evitadas para ter o máximo de conforto possível ao membro, ou melhor, ao cliente que está entrando no estabelecimento. Terceira característica, que também é uma característica bastante perigosa, é o uso intensivo de tecnologias, produções midiáticas de alto nível, tá? Como cafeterias, quadras esportivas, para deixar um ambiente ainda mais agradável, um ambiente ainda mais divertido, enquanto a palavra de Deus vai ficando cada vez mais. Perceba que todas as características aqui visa sempre o conforto do homem, o conforto do consumidor, e você perceba que a atenção nunca está voltada à palavra de Deus, ao evangelho, à renúncia, ao arrependimento. E a quarta característica, o pragmatismo. O sucesso é medido por números, frequências, arrecadação, em vez de maturidade doutrinária. Ou seja, uma igreja de sucesso é uma igreja que é muito grande, que é muito ampla, que faz muito sucesso, que bomba nas redes sociais, que arrecada muito dinheiro. Ou seja, passamos aqui o foco a sucesso de igreja com a quantidade de membros que lá frequentam, em vez de nos preocuparmos com a solidez doutrinária e com as vidas convertidas dentro do evangelho. Isso, perceba que essas características, basicamente, as características modernas de muitas igrejas chamadas church hoje em dia. E perceba como isso vai afastando a vida do homem, do evangelho sério, do evangelho genuíno, do evangelho de Jesus Cristo. Agora vamos então para a segunda parte, que aqui as coisas começam a ficar ainda mais complicada. A parte 2 aqui, nós vamos falar da estratégia usada por esses líderes desses movimentos que tem a seguinte proposta: o cliente sempre tem razão, ou seja, os membros, as pessoas que estão frequentando esses locais, eles sempre têm razão e eles não podem ser contrariados. Ou seja, a mensagem do evangelho é subvertida, ela é para a lógica daqueles
que estão indo a essas igrejas, ou seja, aos clientes, aos telespectadores, aos membros, ok? E aqui nós começamos a perceber que os problemas estão cada vez mais sérios, principalmente em questão da liderança, no qual o pastor, ele não é só mais aquele líder espiritual, aquele líder que tem que se moldar e imitar o caráter de Cristo. O pastor, na verdade, ele é um pastor empresário. O líder não é mais aquele mestre da palavra, mas um gestor carismático, aquele que consegue gerir toda essa empresa e fazer todo esse mecanismo funcionar, mesmo não tendo bases sólidas teológicas para discipular as vidas dos membros que frequentam as igrejas com esse movimento. Segunda coisa, a mensagem mais light. Ou seja, se o cliente tem sempre razão, os pecados dos clientes ou os pecados que a Bíblia aponta que podem muitas vezes ou que são muitas vezes cometidos por aqueles membros nunca serão tocados. Ou seja, a mensagem mais light evita falar do pecado, do inferno, do arrependimento, para não afastar os membros, ou seja, clientes. A pregação foca em dicas práticas para o dia a dia. Como você vencer no trabalho, como você conseguir mais dinheiro, como você ter inteligência emocional para passar o dia a dia. Isso é importante, claro, mas isso não pode ser a prioridade dentro das igrejas. A igreja foca a prioridade, a mensagem do Cristo ressurreto, que morreu e ressuscitou para nos redimir de todo pecado. Não é simplesmente uma mensagem de conforto, uma mensagem light para você viver o seu dia a dia. É importante, mas isso não pode ser central, e essas igrejas fazem com que essa mensagem seja central. Por fim, e não menos importante, vocês percebem isso durante todo esse culto de igrejas que pregam esse tipo de movimento, a substituição do culto pelo show. O cântico congregacional dá lugar a apresentações profissionais. O objetivo é que o visitante se sinta um espectador, não um participante ativo de um ritual sagrado. Ou seja, os participantes desse culto, desse movimento, eles vão se sentir espectadores, como se fosse ver um filme ou um grande show, com as melhores tecnologias, com as coisas mais avançadas possíveis. Mas eles nunca vão se ver como um participante ativo de um culto, de um rito sagrado. E isso acaba totalmente com o nosso foco litúrgico, com a nossa liturgia cristã. Agora, alguns exemplos clássicos de líderes, de figuras que prezam e que pregam sobre esse movimento. Nós temos o Bill Hybels, temos o Rick Warren, ok? Como pioneiros. Porém, a evolução ainda para modelos mais modernos, ela vem com Joel Austin, que é focado ainda mais em prosperidade. Então, para encerrarmos, vamos agora com uma crítica teológica, e aqui você percebe o risco do casamento do cristianismo com a sua época, tá? Aquele que se casa com o espírito da sua época, ele acaba sendo viúvo da próxima geração. Como assim? Vou explicar. Ao tentar se modernizar demais, a tentar ficar atualizada demais, a igreja ela se torna irrelevante, assim como a moda. Ou seja, a igreja deixa de ser igreja, passa a ser a moda atual. Só que, assim como a moda passa, as igrejas que usam dessa estética, desse movimento, também vão ficar sendo irrelevantes, igual à moda. Então aqui nós temos a falha do pragmatismo, no qual essas igrejas criam cristãos rasos, com mentalidade consumista, com a mentalidade de consumo. Quando a vida aperta, quando o algodão doce espiritual não consegue mais sustentar a vida desses membros, eles simplesmente abandonam a fé, porque eles não tiveram discipulados adequados, eles não tiveram pregações de confronto e eles não tiveram, principalmente, a palavra de Deus para que ajudem eles a suportar os dias mal. Então, aqui o último ponto dessa conclusão crítica, a substituição do evangelho. O evangelho ele não é um produto, mas ele é uma mensagem viva de confronto e redenção. Ao remover o escândalo da cruz para agradar os fregueses ou os clientes, remove-se também o próprio poder de transformação da mensagem bíblica. O caminho de volta é a revitalização real. E isso não tem a ver com laser e marketing, mas de voltar à metanarrativa bíblica, a criação, queda, redenção e consumação. A igreja deve ser contracultural, ao mesmo tempo em que ela é multicultural, mas ela não deve se espelhar como princípio norteador a cultura moderna do nosso tempo. Ela deve sempre se inspirar com princípios norteadores a vida, o ministério de Jesus
Cristo. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, isso é muito importante, e comenta aqui abaixo o que você acha desse movimento que tenta fazer com que o evangelho se torne um produto de consumo. Você acredita nesse modelo? Você acha que isso é certo? Vamos aquecer esse debate aqui embaixo. Espero vocês no próximo Papo com Deus. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo.